Fala, meu lindo! Minha linda! Aleluia! Eu vou viver uma vida inteira e eu nunca vou me acostumar. É maravilhoso. Obrigado, Jesus. Essa é a última série, a última mensagem, perdão. A série não. A série já deve ter outra nascendo agora. Mas essa é a última mensagem da série Preciosas Sementes. E eu tenho uma palavra de Jesus para você. E esse princípio, esse sentimento vai abrir as maiores portas do teu 2025. Escute, uma palavra, um adjetivo tem o poder de abrir portas que o teu talento jamais te levaria. Então, lindo, antes de nós irmos para a mensagem, eu quero te pedir um favor. Curte o vídeo, comenta, compartilha, manda para todo mundo que você ama essa mensagem. E vamos pro vídeo. Você sabia que em poucos lugares da Bíblia, Jesus abriu o seu coração para falar sobre Ele? Todos os evangelhos é Jesus ensinando a partir dele, que é a palavra de Deus encarnada, mas é Ele falando para as pessoas. Mas em um determinado momento, Jesus abre o coração para dizer quem Ele é. O que Ele é? E aí Jesus diz: aprendam de mim, que sou manso e humilde. Uau! Você já imaginou que o nosso Deus, quando se declara sobre o que Ele é, Ele não diz eu sou pesado em justiça, eu sou severo, eu sou... Não, Ele diz eu sou manso e eu sou humilde. Você consegue imaginar que o nosso Deus, as características principais dele é mansidão e humildade? Você consegue imaginar um homem manso e humilde sendo cruel? Você consegue alguém manso e humilde rejeitar alguém? Eu vou te perguntar, até você que falar não com vontade. Você consegue imaginar alguém manso e humilde rejeitar alguém? Ai, tá bom. Eu também não. E olha que isso pra gente é um desafio, sabe? Porque normalmente nós criamos um Deus para nós que é mais parecido com a gente do que com de fato o que a palavra diz que é. Quem é muito severo cria para si um Deus ainda mais severo. É como se o meu princípio de justiça é 6 e ele já é muito alto. Então o Deus que eu criei para mim precisa ser mais severo do que eu sou. Entende? Então é como se nós tivéssemos uma limitação teológica de confundir as coisas, de tentar criar um Deus que se parece com a gente e não com aquilo que de fato é. Eu vou te falar, Deus não deve ser parecido com você. Deus não pode ser parecido com você. Pelo contrário, nós precisamos ser parecidos com Ele. Ai, 10 amém. Eu vou dizer de novo, lindo. Nosso desafio na terra é ser parecido com Jesus. Quer ver uma coisa engraçada? Então alguém diz assim: Deus é amor, mas Ele é
justiça. Amém. Você crê nisso? Creio completamente. Ele é amor, mas ele também não é mas, ele é, e ele é justiça. Uma coisa não é o antônimo da outra. Não existe porque você é amor, então você não tem justiça. Peraí, é porque nós falamos assim? Porque para nós, se você tem amor, não há uma justiça efetiva. É como se houvesse um escorregão de caráter, onde eu poupo aqueles que eu amo e aqueles que eu não amo, então eu uso a da justiça. É mais ou menos isso. Outro ponto interessante também para a gente refletir é: quando alguém fala muito sobre o amor de Deus, alguém diz assim: mas você não pode esquecer que ele derrubou a mesa do templo, lembra? Dos vendilhões. Por quê? Porque tem gente que acha que se você fala muito sobre o amor de Jesus, você gera cristãos imaturos e despreparados. Ok? Você tá entendendo a linha de raciocínio? Agora, observa comigo. Qual é a postura de Jesus no Novo Testamento em relação ao pecador? Lembra comigo, qual é? Quando ele vê uma mulher prostituta, ele vai para longe dela ou ele vai para perto dela? Amém, vocês estão muito bem. Quando ele vê um homem leproso, ele vai para longe dele ou ele vai para perto dele? Quando ele vê um cobrador de impostos, ele vai para longe dele ou ele vai para perto dele? Então significa que a maioria das interações de Jesus é ele indo para perto do pecador. Quantas vezes na Bíblia Jesus derrubou uma mesa? Então, se na leitura somos desproporcionais, na análise também precisamos ser desproporcionais. Ele é muito mais amor do que qualquer outra coisa, e não afeta a sua justiça, mas nas suas interações, na maioria delas, ele está sendo manso e humilde. Fala para quem está pertinho de você: com você ele é manso e humilde, permanece sendo justo, mas ele é manso e humilde. Só que o que me pega é Jesus dizer: aprendam de mim. Se você tem que aprender algo rápido de Jesus, aprenda a ser manso e humilde. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Você se considera... Oh meu Deus. Você se considera alguém manso? Não olha para a esposa agora, não olha para o marido, olha só para frente. Vamos de novo. Você se considera alguém manso? Amém. Senhor, não tem nenhum anjo aqui hoje, Jesus, é só vida louca. Vou fazer uma segunda pergunta. Você se considera humilde? Oh, que lindo. De repente, os mansos são humildes agora. Porque eu não sei se você percebe, mas para ser humilde é necessário ser manso. E para ser manso é necessário ser humilde. Ai, obrigado, irmã, só uma pessoa me apoiou. Ai, vamos de novo. Vamos lá, porque vocês respondem, vocês entenderam a pergunta. Ai, porque todo mundo diz que não é manso, mas diz todo mundo: eu sou humilde. Na verdade, eu não sou humilde, eu sou humilde. Eu sou a potência elevada. Vamos para um texto. Mateus capítulo 14, versículo de número 28 diz: E Pedro respondeu e disse: Senhor, se és tu, me manda ir contigo sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir até Jesus. Mas ele, vendo que o vento era forte, teve medo
e começou a naufragar, a afundar, e clamou dizendo: Senhor, me salva. Amém? A pergunta que não quer calar é: o que isso tem a ver com humildade? O que isso tem a ver com mansidão? E a gente vai entender já. Uma pergunta, vocês são todos muito bons para analisar a vida, né, dos outros. E eu também sou. E aí? Senta na janela, sai da janela. Calma. Aí, já foi. Fofoca, falou em fofoca. É filho dele ou não é? Ai, meu Deus. Bom, a gente é assim. A gente gosta de uma fofoca, né, irmão? Vamos fazer uma análise rápida de comportamento. Você acha que Pedro é um homem humilde ou um homem soberbo? Que dúvida. Vamos de novo. Sobre você, você disse que você é muito humilde. Uau, que lindo. Só não é manso, o que é estranho. Mas Pedro, você acha que ele é humilde ou não? E eu sei porque você está dizendo isso. Porque você sabe que ele não é manso. Então você só está dizendo sobre você. Não é verdade? Fala assim: você é o Pedrão da história. Então basicamente, pela personalidade de Pedro, nós somos tendenciosos a dizer que ele não é humilde. Porque o que nós não entendemos de fato é que mansidão não tem a ver com personalidade, tem a ver com caráter. E o caráter de alguém humilde é naturalmente manso. E o caráter de alguém manso é naturalmente humilde. O problema é que nós não aprendemos isso sozinhos. Nós aprendemos com Jesus ou com a dor. E esse é o ponto. Na vida, ou você aprende na dor, ou você aprende olhando para Jesus. E aí, basicamente, é você que vai escolher de que maneira se dará esse aprendizado. Porque para aqueles que desejam ser cristãos, então temos o desafio de ser parecidos com Jesus. E essa é uma batalha diária. Não é uma batalha que você vence hoje e ela está vencida para sempre. Você vai lutar hoje, você vai lutar amanhã. Tem dia que eu acordo manso e humilde, mas tem dia que eu acordo soberbo e revoltado. E aí eu preciso lembrar de Jesus. Porque se isso for a minha rotina, eu vou destruir aquilo que a humildade e a mansidão me deram acesso. Vamos continuar. Então Pedro, pela nossa análise, ele não é um homem humilde, porque aparentemente ele não é manso. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Pedro é um pescador de peixe, sim ou não? E você é muito bom de reflexão. Eu estou apaixonado por vocês aqui. Vocês estão acertando tudo. Então Pedro é um pescador, amém? Pedro sabe nadar, sim ou não? Oh, uma dúvida. Pedro sabe nadar, sim ou não? Bom, vou te ajudar. Pedro sabe nadar. Fala pro irmãozinho que está do teu lado: Pedro sabe nadar. É porque tem outro episódio na Bíblia que a Bíblia diz que Pedro pula na água do jeito que está e nada. Então diga: o Pedro sabe nadar. Pedro sabe nadar, o Pedro sabe nadar. Amém, ponto. Só que se Pedro sabe nadar, por que de repente Pedro não sabe mais nadar? Mas o medo invalida a nossa habilidade? Peraí, olha o que vocês estão dizendo. Vocês estão dizendo que, então, se eu sei nadar e eu tiver medo, eu esqueço de nadar? Vamos refletir junto, peraí. Vamos pensar num cenário. Quem morre afogado? Bons nadadores ou pessoas que não sabem nadar? Olha o que você acabou de dizer. Significa que quem morre mais afogado são os
bons nadadores. Por que eles morrem mais? Porque eles se dão o direito de nadar mais longe do que aqueles que reconhecem que não sabem nadar. Você está percebendo o que está acontecendo na mensagem? Então Pedro, ele é um bom nadador, sim ou não? Mas por que então agora ele não está conseguindo nadar? Mas é preciso fé para nadar? Habilidade basta para nadar. É que para nadar não precisa de fé, mas para andar por cima das águas, sim. Não, você não entendeu. Não, você não está entendendo. Ai, meu Deus do céu, eu estou passando mal, eu estou ansioso, me segura. Então, peraí, para nadar não precisa de fé, mas para andar por cima das águas, sim. Então Pedro não está pedindo socorro para nadar. Pedro está pedindo socorro porque quer voltar a andar por cima das águas. Ah não, pelo amor de Deus. É lindo, você não está entendendo. Pedro não está dizendo Deus me ajuda a nadar. Ele está dizendo Deus me ajuda a voltar a andar por cima das águas. É lindo. Pedro não precisava de Jesus para nadar. Pedro não estava morrendo afogado porque não sabia nadar. Pedro estava se recusando a bater o braço, sabendo que ele podia andar por cima das águas. Então, meu lindo, se para nadar a tua habilidade é suficiente, para andar por cima das águas você vai ter que ser humilde para reconhecer e dizer: Jesus, eu preciso de você. Eu não consigo sozinho. Eu me recuso a bater os braços para nadar, sendo que existe um Deus na minha frente que tem o poder para me fazer andar por cima das águas. Ai, que coisa boa. Então, o que faz Pedro ser resgatado por Jesus não é ele gritar dizendo: Deus, eu não sei nadar. É: Deus, me salva. Me salva de mim mesmo. Me salva das minhas habilidades. Me salva do meu talento. Me salva, me salva. Eu quero voltar a andar por cima das águas. Então a Bíblia diz que o Senhor pega ele pela mão, coloca ele de novo sobre a superfície do mar, e os dois voltam andando por cima das águas. Então agora a gente começa a compreender o que Deus deseja da gente. Sabe qual é o problema do nosso tempo? Achar que o nosso talento, o nosso carisma é suficiente e que a gente não precisa mais dele. E isso é o que tem mais destruído pessoas todos os dias, casamentos, famílias. Porque é quando você pensa que não precisa mais de nada, quando você pensa que não precisa mais de ninguém, porque você nada. Você aprendeu a falar bem, você se comunica bem, você tem dinheiro na conta, você tem resultado. Então você acredita que por isso você não precisa dele. E aí Jesus está dizendo: lindo, seja manso e humilde. Ser humilde é reconheça que mesmo tendo tudo, te falta tudo, e você precisa de mim. Você precisa de mim. Entende? Quando eu olho para Jesus, é o meu manual perfeito, é o meu Deus, é o meu Salvador. E eu pensei a vida toda coisas erradas sobre Jesus porque aprendi errado sobre Ele. E o meu maior mal da minha vida foi ter pensado errado sobre Ele, porque durante muito tempo eu tinha vontade de ficar longe e não tinha desejo de estar perto. Quando eu conheço Jesus de verdade pela palavra, eu estou entendendo Pedro dizendo: Jesus, eu me recuso a bater braço, eu me recuso a bater perna. Eu sei fazer tudo isso, mas eu não quero isso. Eu estou com você, Jesus, eu estou contigo. Eu prefiro abrir mão da minha habilidade para dizer que a tua graça é suficiente. Eu preciso abrir mão de mim mesmo para dizer que o Senhor cresça e que eu diminua. Tão lindo. A jornada da humildade, ela não só preserva a nossa vida, como ela nos faz viver o sobrenatural. A humildade foi confundida durante o tempo,
para nós os humildes são aqueles que não têm recurso. Sabia disso? E para nós, achamos errados dizer que somos humildes também. Eu sei que eu ri quando você disse que era humilde, mas ri porque você antes disse que não era manso. Mas se você dissesse que era manso e dissesse que era humilde, talvez eu acreditaria em você. Não é errado reconhecer humildade. Errado é você ter um coração soberbo e se autoproclamar humilde. Ou tadinho de você que porque não tem recurso acha que então é humilde. Não, você só é pobre mesmo. Me desculpe, mas isso tem que sair da nossa cabeça logo. Ah, eu sou humilde. Não, lindo, você é um pobre soberbo, que acha que não precisa de Jesus, que maltrata as pessoas, que não valoriza os pequenos começos dos outros, que não valoriza a empregada, que não valoriza aqueles que começaram, que acha que porque tem alguma coisa pequena que seja melhor do que alguém. Você é soberbo. Tem gente que está achando, ah, porque eu não tenho, então eu sou humilde. Não, lindo, para com esse negócio. Humildade é reconhecer quem você é, da onde Jesus te tirou e que você precisa dele. Humildade é você entender o seu lugar no mundo. Você não é melhor do que ninguém, você não é mais inteligente do que ninguém, você não é mais capaz do que ninguém. Você precisa de Jesus na mesma proporção que todos nós precisamos. Sabe o que é uma das coisas que mais me apaixonaram pela pregação do Evangelho? Quando eu entendi que eu não precisava ser um super-herói para pregar, eu podia ser eu mesmo pregando. Eu vou te falar, lindo, eu achei durante a minha adolescência, juventude, que os pregadores eram aqueles super santos. Eram homens intocáveis. Eram, oh my God, não erram, não pecam, não, meu lindo, tudo igual a gente. Só que tem gente que mente. Eu sou frágil igual todo mundo. Eu tenho dores igual todo mundo. Eu tenho vida igual todo mundo. Tem dia que eu tô bolado, tem dia que eu tô feliz, tem dia que eu tô com vontade de falar algumas coisas meio perigosas, tem dia que eu tô com vergonha do que eu falei no dia anterior. Eu sou ser humano. E isso é ser humilde. Humilde é reconhecer que você é normal. Humilde é você reconhecer que precisa de Jesus todos os dias. Humilde é gravar 300, 600 mensagens e ainda dobrar o joelho antes de começar dizendo: Deus, se não for o Senhor eu não dou conta. Humilde é vir aqui na tua frente e dizer: eu sou igual a vocês. Eu não estou dizendo que eu sou melhor, é o contrário. Eu estou dizendo: eu sou servo de vocês. Humildade é o contrário do que a gente imagina. Se eu dissesse aqui: olhem para mim, sou melhor do que eu, aí sim, soberbo. Ou não, lindo, é só humildade dizer: eu preciso o tanto que vocês precisam de Jesus. A questão de tudo é que humildade preserva a nossa vida na presença de Jesus. E é só isso que eu quero passar nessa palavra. Todo mundo, quando pensa que não precisa mais de Jesus, cai em buraco. Todo mundo que pensa que é forte, cai em buraco. A Bíblia diz: e quando penso que eu sou forte, então eu sou fraco. Eu prefiro confiar naqueles que dizem: sou fraco e preciso de ajuda, do que aqueles que proclamam fortaleza e se autodenominam santos em cima da nossa geração. Tenho medo de santarrões, tenho medo daqueles que apontam o dedo para os pecadores. Morro de medo dessas pessoas, porque provavelmente a vida por trás é suja igual um pau de galinheiro, mas estão vendendo uma santidade que não compram. E isso não aconteceu só agora, isso acontece desde sempre. Jesus chega para os fariseus e diz: vocês estão colocando um peso no povo que nem vocês conseguem suportar. Sabe, lindo? O chamado de Jesus para nós é voltarmos à nossa essência de reconhecer que precisamos dele todos os dias. Não importa quão grande você seja, não importa quanto dinheiro você tem na conta, não importa quantos carros você tem na garagem, não importa a sua família, o seu sobrenome, não, lindo, você ainda precisa de Jesus do mesmo jeito. E se você for humilde para reconhecer, Ele estará com você todos os dias, para que se você cair, Ele te levante, para que se você chorar, Ele te console, para que se você pedir socorro, Ele estenda as mãos e tire você da circunstância que você está. Porque o dia que você pensar
que não precisa mais dele, nesse dia você morreu na fé. Não há mais o que fazer. A dor do nosso tempo é imaginar que pessoas acreditem que suas conquistas levem para longe de Deus. Nós somos soberbos quando dá tudo certo, mas tem gente que é soberbo também quando dá tudo errado. E eu termino aqui. A maior lição da nossa vida é saber que não importa o estágio da história, nós vamos precisar de Jesus. Jesus está dizendo: aprendam de mim, sou manso e humilde. Quando eu morava na kitnet, eu precisava ser humilde. Quando eu moro na casa maior, eu preciso ser humilde. Quando meu sonho era o Ford Ka, eu precisava de humildade. Quando meu sonho é o carro de agora, eu preciso de humildade. É tudo igual, não muda nada. Não é o estágio que altera quem você precisa ser. É você ser que altera o estágio que você está. Entenda, humildade te abre portas que o teu talento nunca vai te levar. Humildade te abre portas que a tua descendência nunca vai levar você. A humildade te faz acessar coisas tão extraordinárias que talvez você só vai entender quando compreender que precisa de Jesus todos os dias, todas as horas, todos os minutos, e por isso terá acessos que o orgulhoso não tem. Você sabia que a humildade é o mais alto nível da sofisticação do ser humano? Quando você reconhece as pessoas, quando você honra quem está à sua volta, quando você trata bem a todos sem fazer diferenciação, então você se tornou alguém extremamente sofisticado. Engraçado pensar que na nossa cabeça o sofisticado é o rico. Não, o sofisticado é o humilde. Porque o humilde entra em qualquer lugar e é amado, percebido e reconhecido, não pelo que tem, mas pela maneira que serve aqueles que estão à sua volta. Jesus era amado loucamente por todo mundo, porque ele fazia o que ninguém fazia, amava o que ninguém amava, tratava bem quem todo mundo rejeitava. Se todo mundo corria do leproso, ele tocava no leproso, e não era ele que era contaminado, era o leproso que era purificado. Termino dizendo de Paulo e Silas, e eu acabo. Se o orgulho surge nos dias bons, o orgulho também nos tenta surgir nos dias maus. Orgulho é aquele que vai dizer: chega de Jesus, não preciso mais dele, não deu certo, abandono e vou embora. A Bíblia diz que Paulo e Silas, após pregarem, expulsarem um espírito demoníaco, são presos e açoitados. E nesse lugar de reclusão, no meio de uma cadeia, eles tinham todo o direito de dizer: fizemos tudo por amor ao teu nome, e o Senhor nos abandonou na prisão. Honramos o Senhor, expulsamos demônios do teu nome, e o Senhor nos deixou vir para cá. Mas a Bíblia diz que eles são humildes. E sabe o que eles fazem? No meio da prisão, eles adoram ao nome do Deus de Israel. Eles adoram o nome de Jesus. E a Bíblia diz que eles cantam, e eles louvam, e eles proclamam o nome do Senhor. E a Bíblia diz que as celas se abriram de maneira milagrosa. As celas se abriram. Não, pelo amor de Deus, vamos de novo. A Bíblia diz que eles estão presos, estavam pregando o Evangelho, expulsando demônios. E a Bíblia diz que eles foram presos. Eles tinham o direito de reclamar, de amaldiçoar, de maldizer, mas a Bíblia diz que eles adoram ao nome do Senhor Jesus. E a Bíblia diz que enquanto eles adoravam, as celas se abriram. Aí eu vou te dizer o que foi que abriu a cela. Não foi a altura do louvor, mas a humildade que os fez louvar em meio à circunstância difícil. Humildade suficiente para dizer: Jesus, mesmo que o Senhor não faça nada agora, nós vamos continuar te amando. Mesmo que a prisão seja a nossa realidade, nós vamos continuar adorando o teu nome.
Aí eu entendo quando Paulo diz: até aqui nos ajudou o Senhor e por isso estamos alegres. É mais ou menos assim: até aqui foi maravilhoso, mesmo que o Senhor não faça nada daqui para frente, nós vamos amar o Senhor do mesmo jeito. No nosso tempo, Jesus está restaurando os nossos corações, restaurando a nossa alma, restaurando o nosso espírito. E confesso para você que esses últimos meses meus com o Senhor foram justamente sobre isso, sabe? O Senhor me fez lembrar que nada mudou, que não importa o tamanho das coisas, que não importa o número dos inscritos, que não importa a casa que eu moro, que não importa o carro que eu ando, que não importa que hoje eu possa ir em lugares e as pessoas me reconhecem pelo rosto, pela voz, que eu ainda sou o menino que ele encontrou sujo, ferido e machucado. Nada mudou. Nada mudou. Nada mudou, nada mudou, nada mudou. O fato de ser mais pessoas vendo, nada mudou. O fato de ter mais pessoas ouvindo, nada mudou. Ô André, nada mudou, André. Lembra quando a gente pegava o carro e viajava para os interiores de Santa Catarina para pregar em igrejas pequenas que não tinha quase ninguém para nos ouvir? André, você lembra o quanto a gente era humilhado? Você lembra o tanto de provação que a gente levava? Lembra que a gente ia lugar para comer e não tinha dinheiro para comer o que a gente queria, mas a gente estava lá servindo ao Senhor? Bom, a vida mudou, a gente está hoje em São Paulo, a gente pode comer num restaurante melhor, tem muita gente ouvindo, mas sabe de uma coisa, André? Nada mudou. Nada mudou, André. É a mesma pessoa. Quero ajuda para nadar, eu quero ajuda para continuar andando por cima das águas. E André, o dia que mudar, você tem o direito de ir embora. O dia que mudar, a gente tem o direito de te abandonar. Se você mudar, a gente tem direito. Porque eu não amei você por conta do teu talento, eu amei você por causa da graça de Deus em você. Você entende? Eu a mesma coisa, André, a gente precisa dele. A gente vai gravar mais 1000 séries. Eu não sei até quando Deus vai fazer isso, mas a gente vai precisar dele a vida toda. Você vai casar, André, você vai precisar dele a vida toda. Amém. Aí eu me lembro que quando eu comecei a gravar a série, eu usava umas camisetas floridas. Eu me lembro que quando a gente gravou a primeira série, era uma câmera, era umas luzinhas bandidas no fundo, era o Kalel, que até hoje não aprendeu a deixar o retorno ligado. E não tinha o Vendrasco que ajudava ele, era sozinho. Era nós três. Era o Marco assistindo sentado no chão, lembra? Nada mudou. Nada mudou, nada mudou. E se mudar, fica perigoso. Eu me lembro da primeira mensagem, do primeiro apelo, e nada mudou. Eu ainda faço apelo. E eu não vou deixar que esse evento termine sem te fazer a pergunta mais importante da sua vida. Chegou a hora de você entregar a sua vida para Jesus de verdade, lindo. Não é só ouvir, é sobre viver. Se arrepender dos seus maus caminhos. Reconhecer é um ato de humildade. Reconhecer que você é pecador e que o sangue de Jesus na cruz do Calvário foi pelos teus pecados. E que essa mensagem é para você.
Para você que foi embora da presença de Jesus e hoje, por um lapso de memória, deu muita saudade e quer voltar. Ser humilde para refazer o caminho, para voltar de novo para Ele, do lugar aonde você não deveria ter saído. Ser humilde para reconhecer que foi os teus pecados que levaram Ele para a cruz. E que você viveu uma vida toda longe dele, mas hoje quer tomar essa decisão pela primeira vez. Você não vai viver mais um ano da mesma maneira. Você vai entregar a sua vida de verdade para Ele para sempre. Humildade para reconhecer que você precisa de um Salvador, que você precisa mudar, que você precisa dele mais do que qualquer outra coisa. Eu vou fazer essa pergunta e sua resposta for sim, você vai levantar as mãos e a gente vai orar e vai fazer a maior festa que esse lugar já viu. Se a sua decisão for sim para uma das duas perguntas ou três, levante a mão. 1, 2, 3. Se alguém está tomando a decisão, fique de pé, levante, levante. Levante, levante. Isso. Ai, levanta todo mundo de uma vez, por favor. Se você estiver tomando essa decisão assistindo esse vídeo, seja humilde. Escreva, comenta que você está tomando essa decisão. A gente quer ver você e orar por você também. E para você que está aqui, se tem alguém que você ama perto de você tomando essa decisão, dê um beijo nela agora, dê um abraço nela, diga para ela: essa é a melhor decisão da sua vida. Isso. Eu estou ouvindo barulho de beijo daqui, que gostoso. Feche os seus olhos, você que está tomando essa decisão. Ore comigo. Senhor Jesus, eu reconheço que sou frágil e pecador. Perdoa os meus pecados, apaga o meu passado e escreve meu nome no livro da vida. Eu nunca mais serei o mesmo. A partir de hoje, eu sou propriedade única e exclusiva sua. Jesus, eu quero ser parecido contigo, manso e humilde, em nome de Jesus. Eu vou ficar mal acostumado assim, gente. Eu tô só com medo das últimas mensagens. Como vai estar os meus velhinhos aqui? Ei, lindo, eu tenho uma palavra de Jesus pro seu coração. Ai, isso, uma palavra pro teu coraçãozinho. Se você assistiu a última mensagem, a mensagem sobre, sabe, aumentar a fé, essa é sobre segurar a fé em alta. Entendeu? Que é a parte mais difícil agora. Porque o começo é lindo, mas agora é a hora que você entra na sala de espera. Não tem ninguém falando, não há motivação nenhuma, parece que acabou ali. Você não vai viver mais nada, você sonhou em vão, sabe? A gente vai caminhar. Eu quero que você pegue a sua Bíblia e se prepare para essa mensagem. Mas antes eu vou dar só um recado muito importante, que é para que você saiba que toda semana, segunda-feira, aliás, se tem uma coisa que eu amo, é quando as pessoas me encontram e dizem: olha, toda segunda-feira, tá? 7 horas da manhã eu tô com você, toda segunda-feira, para você celebrar a Jesus comigo. Mais de 400 mil pessoas assistem uma mensagem no nosso canal do YouTube. Você pode celebrar o nome de Jesus por isso? Meu lindo, são 8 Maracanã lotado para ouvir uma palavra. Eu sei que você está pensando, é nada. Irmão, é loucura mesmo, é só Jesus. Mas isso não nasceu aqui, nasceu lá. A gente só trouxe os vasos.
Amém? Eu tava falando, então curte o vídeo, rapidão, isso, curte rapidão, curte. Quando você curte o vídeo, o YouTube fala, nossa, que vídeo maravilhoso, vou mandar pra mais gente. Então curte o vídeo, comenta, compartilha, ativa o sininho, isso. E vamos pra mensagem. Eles é tão fofinho. Eles não estão perdendo energia, parece que estão renovando a força. Gênesis, capítulo de número 12, versículo de número 1, diz o seguinte: ora, o Senhor havia dito a Abraão: sai do teu país, da tua parentela e do teu pai, da casa do teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. E eu farei de ti uma grande nação, e eu te abençoarei, e farei o teu nome grande, e tu serás uma bênção. E eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. Amém? Eu quero que você olhe para alguns detalhes do que um sonho grande gera na vida de um homem. É interessante ver Deus dizer que vai fazer o nome de Abraão grande. Porque nós temos uma crise dentro de nós, ou uma falsa humildade, dizendo que nós não podemos alcançar esse lugar. Porque na nossa cabeça é como se a gente estivesse competindo com Deus, ou se tornando de certo modo maior do que Ele. Então deixa eu te dar uma notícia: você pode ser o nome mais alto, mais poderoso, mais grande do mundo. Lembra do nome do homem mais rico do mundo, do homem mais famoso do mundo? Lembra? Agora coloca Deus no lado. Parece nada. Não tem como alguém ser maior do que Deus. O fato de o homem ser grande não torna ele nem perto da grandiosidade de Deus. Agora veja bem, para aqueles que enxergam um homem, e esse homem for usado por Deus, o Deus desse homem será glorificado na terra. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque eu quero que Deus levante você. Eu quero que o seu nome seja grande na terra. Eu quero que você prospere como nunca. Eu quero que você vá a lugares que nunca ninguém foi, que você viva realidades que nunca ninguém viveu, para que quando a gente olhe para você, você diga: não foi eu, foi ele. Entendeu? Isso já tira um complexo da nossa vida. Você já viu que tem gente que não consegue ser elogiado? Se elogia e fala: não, imagina. Não, que isso, nada, imagina. Irmão, isso é besteira da nossa cabeça. Aprende a receber elogios e glorificar o Senhor. Não tenta desviar não, irmão. Fala: muito obrigado, foi Jesus que fez, maravilhoso, sinistro. Entendeu, irmão? A gente tem um complexo de inferioridade absurdo. Ei, lindo, teu pai é Ele. Eu sei que é chato falar isso, mas Ele é o nosso Pai. Ele é o Rei de toda a criação. A gente não é mendigo na terra não, meu lindo. A gente é filho dele. Ele nos chamou, nós somos a imagem, a semelhança dele. Se você prospera, o nome dele é glorificado. Se você vai longe, o nome dele é glorificado. Se você honra a tua família, o nome dele é glorificado. Então para com esse negócio de não é eu, não, irmão, é ele mesmo. Irmão, eu nasci numa cultura religiosa que receber elogio era está atacando contra a minha humildade. Tonto demais, irmão. Quem sabe que foi Deus que o chamou não se sente dono do elogio, mas parte daquilo que está glorificando o nome do Senhor Jesus na terra. Ô irmão, você não se liga, mas eu queria que fosse um crente que tivesse feito um foguete da ré. Não, irmão. O Elon Musk, oh my God. Eu queria que fosse aqui, de São José do Rio Preto, São Paulo, Curitiba. Entendeu? Aí fosse dar entrevista, e aí, ao invés de ficar com cara de tonto, fala assim: não, irmão, você não está entendendo. Um dia Deus falou comigo. Já pensou? Oh, meu Deus do céu. Irmão,
eu não quero que o Jeff Bezos seja o homem mais rico do mundo. Eu quero que seja um homem cheio do poder de Deus, que olhe para as pessoas e diga: eu vou ajudar, eu vou abençoar essa causa, entendeu, irmão? Na mão do justo prospera, cresce, multiplica, transborda. Então tem que parar com esse negócio de achar que a gente não pode acessar lugares. Não, irmão, Deus chamou a gente para ir em lugar, nem que o foguete derrete, só com nós dentro, aqui, ó. Ah, irmão, pelo amor de Deus. Eu tenho um negócio dentro de mim, irmão. Para mim, na minha cabecinha, os filhos de Deus têm que ir primeiro. Eu acho justo. Ah, irmão, foi Deus que fez tudo, nós temos que ir lá primeiro. Ah, vai voltar a viagem para não sei aonde, para Marte. Eu vou primeiro. Eu falo pra minha mãe uns negócios que ela morre de medo. Ela fica: ai, fala uma coisa dessa, meu filho. Eu falo pra minha mãe, quando eu viajo de avião, minha mãe fica: ai meu Deus, tem que cuidar pra viajar nesses aviões aí que os outros têm aí que empresta pra você. Isso aí é capaz de cair. Eu falei: mãe, imagina que notícia. Até esses dias eu ia morrer atropelado por uma mobilete lá em Joinville. Você tá entendendo? Eu falo: minha mãe, minha mãe vai ver isso, vai me ligar: ai, você tem que parar de falar essas coisas, menino. Ô mãe, já pensou eu poder... Porque eu creio na eternidade, mas eu vou deixar uma notícia, um clickbait maravilhoso. Imagina, morreu indo pregar o evangelho no outro lado do mundo. O avião, meu Deus, era dele. Já pensou se for meu mesmo? Aí acabou, aí vira tudo. Irmão, é que parece tonto, mas é porque os nossos sonhos ainda estão limitados àquilo que foi apresentado para nós na nossa infância. Eu estou querendo olhar acima do muro e dizer: Deus, qual é o próximo passo? O que o Senhor quer fazer no nosso tempo? Eu quero ser parte da revolução do amor que o Senhor quer produzir na nossa geração. Eu quero viver isso. Só que aí que está o negócio. O sonho é... Mas até chegar... Abraão recebeu uma palavra maravilhosa: eu vou fazer de ti uma grande nação. Só que para ter uma grande nação tem que ter um descendente. Sabe, esse é o negócio. Uma grande nação não nasce de um ventre estéril. Uma grande nação nasce de um ventre fértil. Agora, a loucura é quando o sonho conflita com a realidade. E o conflito são dois senhores ouvindo uma palavra profética que através deles seriam benditas todas as nações da terra. E a loucura de tudo é imaginar que quando o sonho vem, é como se um limbo chegasse e não tem mais nada acontecendo. Agora é só sonho, decisão e nada mais. Não tem um lapso de esperança, não tem uma história legal para contar. E essa é a coisa mais difícil do ser humano, porque ninguém tem paciência para esperar nada nessa vida. Nós somos os seres mais impacientes da terra. A gente ouve áudio no 2x, meu lindo, e acha que demora. Eu tenho um amigo que ele fala tão lento que eu coloco no 2x, parece que ainda está no 1. É só um desabafo meu, não era para falar disso agora. Mas nós somos impacientes. A questão é: o que Deus faz no tempo que nós estamos esperando determina a maturidade daqueles que irão receber o sonho no futuro. Olha, de verdade, quando eu olho para Abraão, eu fico muito impactado com a história dele, sabe? Deus está movendo ele para uma terra que ele não conhece, que ele nunca viu. Eu vou levar você para um lugar que eu vou te mostrar. Ou seja, você faz a mudança para um lugar que você não sabe para onde você vai. Já é muito louco, não é? É muito doido. Eu vou te mostrar ainda no caminho. Quer dizer, para sair já, o posicionamento já é muito difícil. Já é horrível de imaginar que agora você vai ter que viver um negócio que nem de fato sabe para onde está indo. E Deus tem muito disso, sabe? Deus nos coloca realidades tão distantes que a gente não sabe nem o caminho que vai percorrer para chegar. A gente está tão perdido que diz: não, meu Deus, que loucura. Só que aí de repente esse homem levanta e vai para onde? Não sei, ele vai. Deus vai guiar o caminho dele. Deus vai fazer alguma coisa. E é uma fé inabalável. Deus vai fazer alguma coisa. Mas se você não se move, você nunca vai saber o que Deus iria fazer.
Então o primeiro passo é esse posicionamento. Então ele se posiciona, ele decide, ele vai. Só que daí ele vai e não chega em lugar nenhum. Filho não nasce, essa terra não aparece. E aqui é um negócio que você diz, meu Deus, e o que eu faço enquanto nada acontece? E aqui é onde Deus começa a treinar você e você nem percebe. Sabe qual é a loucura de tudo? Algumas coisas demoram mais para chegar na nossa vida, para que o dia que elas cheguem, elas não roubem o nosso coração do Senhor. Eu vou ser mais específico com você, lindo. Quando você olha a história de Abraão, você vai seguindo a cronologia, e no final da história de Abraão, depois da realização, Deus ainda faz um teste que não estava no script. Deus fez Abraão esperar 25 anos por um filho. Quanto tempo? 25 anos. E no dia que o filho chegou, Deus pediu por ele de volta. Irmão, pelo amor de Deus, que ideia maluca é essa? Pois é, Deus sabe o que faz. Se não tivesse os 25 anos, nós não teríamos a história de Abraão entregando Isaac como sacrifício. Só uma pessoa entendeu. Me ajuda, Rafa, pelo amor de Deus. A Rafa não ajudou, ajuda outro. Você compreendeu? Se Abraão não espera 25 anos, não é forjado, treinado, capacitado, preparado, nós não teríamos a história de Isaac. Ou até teríamos, mas o fim seria diferente. Abraão ia falar assim, não, seu, melhor não. Deixa quieto. O Senhor me deu, agora é meu. Vai cuidar do outro, vai cuidar dos filhos do Ló agora. O meu é agora, o meu é o Isaac. Pega o Ismael então. E não, irmão, é que alguém treinado pelo Senhor não é destruído pelo sonho no futuro. Eu vou melhorar. Tem gente que vive o sonho dos outros e é destruído porque não respeitou o processo que deveria respeitar. Tem gente que o dinheiro destrói, tem gente que o sucesso destrói, tem gente que se destrói por nada, que é pior ainda, porque é meio tonto. Vou falar com você. Tem gente que com nada fica soberbo. Com nada. Nada. Bom. Como tem gente fofoqueiro no mundo, irmão. Tem gente que Deus deu e não desfruta, porque não viveu o processo para entender que aquilo pertence, que Ele pode usar. Tem gente que as coisas é dono dela e ela não é dona das coisas. Por quê? Porque não teve o processo perfeito das coisas. Então entenda, se é de Deus, tem que ser perfeito. Se é de Deus, não destrói a tua família. Se é de Deus, não destrói os teus filhos. Se é de Deus, não destrói o teu casamento. Se é de Deus, não afeta a sua história. Se é de Deus, não afeta o teu emocional. Se é de Deus, não destrói você. Agora tá cheio de gente vivendo o sonho, que é para alguns um sonho, e está destruído. Por quê? Porque não tem processo. Irmão, vou falar com você. Tá cheio de gente famosa, doente que você não imagina. Tem gente que não está preparado para ser conhecido. Tem gente que não está preparado para ser reconhecido. Tem gente que não está preparado, e é isso, acabou, eu vou fazer o quê? Só que o fruto de quem não foi preparado para viver algo que está vivendo é triste demais. Depressão, angústia, síndrome do pânico, sabe, pessoas afetadas emocionalmente, que tratam mal os outros, que não conseguem viver aquilo que é maravilhoso, mas são destruídos por dentro. Por quê? Porque não ficaram na sala de espera, pularam degraus necessários, furaram a fila e chegaram no lugar que Deus não deixou chegar, mas foram à força. E aí a Bíblia diz, ai daquele que senta no lugar aonde não foi convidado, vai ser envergonhado publicamente. Isso é uma coisa muito séria. Quando você está vivendo uma vida que Deus não queria que você vivesse, provavelmente você vai passar amargamente a vergonha de estar no lugar onde Deus não te levou. Isso é muito difícil. A sala de espera de Deus, eu quero que você entenda, não tem hora de chegada, não tem fila, não tem preferencial, não tem nada disso. Não tem quem chega vai na frente, não, irmão. Na sala de Deus não tem mérito, não tem nada na sala de Deus. Na sala de Deus é o tempo dele para você, não é o seu tempo para ele. É ele que determina tudo, bebê.
Ai, Deus esqueceu de mim. Deus não esqueceu de você coisa nenhuma. É você que ainda está no processo, amadurecendo, sabe, ficando forte, preparando as emoções. É nessa sala de espera que a gente ouve o silêncio, que a gente ouve a voz de Deus, que a gente para de ouvir os outros, que a gente se prepara, porque senão não adianta chegar na realização e o coração está perdido no começo. Eu confesso para você, algumas pauladas que a gente leva na vida, é importante que a gente tenha sido treinado para receber, senão a gente não aguenta. A gente não aguenta, irmão. Não aguenta, não adianta. Se a nossa cabeça não for preparada, a gente não aguenta. Aí você olha para a palavra de Deus e você vai observar que todos aqueles que viveram projetos extraordinários, nunca foi do dia para a noite, sempre teve um processo de espera. A espera é importante. A espera testa a tua paciência, a espera testa a tua fé, a espera testa o teu coração, a espera testa as tuas inclinações verdadeiras, se de fato você quer o que quer pelo motivo certo. Porque aí a gente vai entrar em outras searas que vai levar a gente para longe de Jesus. Eu aprendi um negócio com o Senhor que é maravilhoso, sabe? Que é, enquanto espera, aprenda a agir como aqueles que esperam. Eu vou ser mais específico. Normalmente aquele que está esperando em Deus, aquele que está esperando no Senhor, ele cria uma postura defensiva para dizer que não está esperando em Deus, mas que já se conformou com aquilo que está vivendo. Vou ser específico. Talvez Deus colocou um sonho na sua vida sobre uma realidade distante do que você está vivendo. Vamos dar um exemplo. Talvez seja um filho, comum da história que nós lemos. Talvez seja um filho. E aí você está esperando em Deus e passou 1 ano e não aconteceu nada. Passou 2 anos e não aconteceu nada. Passou 3 anos e nada aconteceu. Aí no 4º ano, você muda o discurso e você não diz mais que está esperando em Deus. Você começa a dizer, eu não quero. Não, deixa, tá tudo bem. Eu amo minha família do jeito que tá. Não, eu gosto assim, eu amo a solitude. O povo solteiro que tá há 37 anos esperando pra achar a cara metade. Eu amo a minha companhia. Até ontem você estava dizendo, eu creio que Deus vai me mandar alguém maravilhoso. Eu creio que Deus vai me dar uma pessoa perfeita. Eu tenho orado, eu tenho apresentado a Jesus, eu fiz uma lista. Eu amo gente que diz para mim, eu fiz uma lista, Deus deu tudo da lista. Coitada da minha esposa, que eu acho que não fez a lista. Ou fez e Deus entendeu errado, mandou só B.O. para mim. É que é eu, né? Eu não me suporto. Se você se suporta, você deve ter algum problema de narcisismo. Agora, escuta só. Quando você vê que as coisas não acontecem, você muda o disco. Você começa a dizer que não quer. Você começa a dizer que não precisa. Mentira! Para pro irmão do lado, pare de mentir, rapaz. Você quer ainda, só você não quer mais se frustrar. E essa é a parada, a sala de espera de Deus. Tem gente que começa a mudar o discurso porque não quer se frustrar com as talvez Deus não esteja no outro lado da porta esperando você para aquilo que Ele prometeu. Então deixa eu te falar uma coisa, meu lindo, não mude o teu discurso. Continue crendo que Deus vai fazer mesmo que ainda nada aconteceu. Não tenta dizer que você não deseja mais, se você deseja no fundo do teu coração. Não muda o discurso, continua dizendo, eu estou esperando no Senhor. Eu creio que Ele pode fazer, Ele não vai me abandonar, Ele não vai me deixar. Então entenda, se você não muda o discurso, entenda, Deus não vai mudar a sua palavra. Se Ele disse que Ele vai fazer, Ele vai, mas não é do teu tempo, é no tempo dele. Acelerar não vai adiantar, mudar o discurso não vai fazer ele chegar antes, não vai colocar ele contra a parede. Então continua dizendo, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu vou viver no nome de Jesus. Aí chegou um dia. Irmão, Deus também irrita nós às vezes. Amor, vou te falar. Hoje eu estava conversando com o Alisson, André. Estava conversando com o Alisson. O Alisson fez uma crítica construtiva para Deus. Eu falei, nossa.
O Alisson, tu conhece o Alisson? Ele fez uma crítica para Deus, que ele acha que Deus devia fazer de outro jeito. Ai meu Deus, eu tenho vontade de levar o Alisson para a eternidade, antes da hora. Eu imagino Deus ouvindo a gente assim, Deus, aí ele falou assim: olha Deus, eu acho que o Senhor devia fazer assim. Talvez o Senhor está indo pelo caminho. Irmão, Deus deve dar uma vontade de dar uma matadinha na gente de vez em quando. Sabe, fala assim: vem comigo, vamos morar junto. Que é aí que tu, sabe? Irmão, é que chega uma hora que Deus diz assim: chegou! Aí você, agora vai, deu tudo certo. E no meio disso, um impasse. Sabe quando você sentiu o cheiro? E o cheiro fez assim, e foi por baixo da porta. Irmão, eu lembro na hora de Moisés. Irmão, Moisés ficou 40 anos no deserto esperando para libertar o povo. Quantos anos? 40 anos. Aí ele chegou no faraó, confusão, tiro, porrada de bomba. 10. Meu Deus. 10 pragas. E aí o faraó diz: pode ir, bebê, vaza, todo mundo, ninguém aguenta mais vocês aqui. E aí, irmão, o que é isso? Terra prometida. Partiu. Todo mundo, tão livre. E aí, irmão, livre coisa nenhuma. Eles chegam, tem o mar na frente, não tem para onde ir. Aí ainda por cima Deus pega e lá no Egito endurece o coração de Faraó e manda os soldados virem atrás para pegar o povo. Quer dizer, nós estava indo para a terra prometida, estava dando tudo certo, agora ia acontecer. Oh meu Deus, já tinha contado para todo mundo que eu já estava livre. Nunca conte a vitória antes de acontecer. Vou dar um conselho para você, lindo. Não conte a vitória antes de ela estar garantida na tua mão. Deus é criativo demais para mudar histórias e trabalhar no nosso orgulho. Quando a gente conta demais com a vitória, Deus diz: nossa, vou dar uma tiradinha rapidinho, só para ver se o coraçãozinho permanece o mesmo. Irmão, tá todo mundo cantando "Tamo livre", mar vermelho. Vamos voltar os exércitos atrás. Isso é um impasse. É quando você estava perto demais. É quando você estava chegando na beira do lugar e de repente, aparentemente, tudo acabou e não tem mais como acontecer. Você estava chegando e de repente tudo deu errado e agora acaba tudo as esperanças. E aí é nesse dia que o tempo que você passou na sala de espera vai determinar a conduta que você vai ter na hora do impasse. Ninguém pegou. Não, eu vou dizer de novo. É no dia do impasse que o tempo que você passou na sala de espera vai determinar a conduta que você vai ter no dia difícil. Vou melhorar. Se no dia da sala de espera você ficou enchendo a paciência, não deixou Deus trabalhar no teu caráter, não deu tempo para Deus fazer o que Ele queria, na hora do impasse você vai... Você vai enfiar o rabinho no meio das pernas e vai dizer: Deus de fato não queria que eu vivesse isso. E vai voltar para o lugar aonde Deus havia já te tirado há muito tempo. Por isso é melhor que a gente respeite todas as estações, para que nada nem ninguém possa impedir aquilo que Deus vai fazer na nossa história. Porque talvez você não entende, mas o maior limitador do agir de Deus na sua vida é você mesmo. Fala para quem está perto, para alguém de pertinho de você assim, olha no olho dele e fala assim: você é um problema para você. Vou te contar um negócio engraçado. Eu estava estudando, estava lendo o negócio lá, e eu descobri que tem um negócio, assim, o tal de uma espécie de cogumelo que em 24 horas fica grande. 24 horas ele está no tamanho perfeito. Você acha rápido ou lento? Rápido. Agora, vou te falar, é fácil de destruir um cogumelo, sim ou não? Qualquer pisadinha ele acaba na hora, acabou. Agora eu vou te falar de um carvalho.
Um carvalho até dos 20 aos 30 anos é onde ele começa a crescer. Tá, eu vou melhorar, vamos lá. Vamos dizer que você é um ser humano que do 0 ao 20 anos ainda é um meninão. Tá incomodando os outros, tá cheio de espinha na cara ainda. Ai, ai. Aí dos 20 aos 30 é onde você começa a crescer um pouco. Fala para alguém da perto de você, um pouco. Mas dos 30 aos 40, quem tem entre 30 e 40 que levante a mão? Tá, então eu vou falar do carvalho. Não estou dando indireta para você não, tá? Dos 30 aos 40, o carvalho cresce lentamente, porque a prioridade dele não é o que aparece, é o que está no chão escondido. Tá bom. Eu vou até pegar aqui para ver se eu não estou falando errado, porque eu estudei do carvalho. E vai que eu estou errando do carvalho, alguém quer plantar um carvalho e vai que cresce antes. É isso aí mesmo. Aí eu tava lendo que tem palavras chiques que a gente tem que aprender para impressionar vocês. O nome é sistema radicular. Oh, céus! E eu fui colocar no Google o que é o tal do sistema radicular. Aí eu descobri que é as raízes. Para que serve raízes? Firmeza, nutriente e longevidade. Eu vou melhorar. Então é permanência, estabilidade, maturidade. Você não dá tanto fruto público, mas você está crescendo. Aí a Bíblia vai dizer, e dos 30 aos 70, aí o crescimento voa. Voa. É que eu errei a data. Dos 20 aos 30 é devagar. É só porque eu tenho que confirmar que eu vou voltar. Que eu li aqui, tá vendo? Por isso que é bom ler, né? Não é dos 30 ao 40, faz ufa. Isso, é dos 20 ao 30 para raiz. Fala pro velhinho que tá do teu lado, se você não tiver raiz, não adianta nem crescer. Porque se você cresce sem raiz, o vento vai te derrubar. Esse é o perigo. Então, dos 20 aos 30, é aqui, ó, cresce lentamente. Dos 30 aos 70, rápido. Agora você vai ficar assustado. Sabe quando um carvalho é considerado maduro? Dos 80 aos 100 anos. Eu vou te encontrar velhinho com 80 anos. Ai, eu vou dizer, agora sim tá maduro, né, miserável? Agora que deu, agora que aprumou o juízo. As brincadeiras à parte, é só uma alusão para que você compreenda que o que produz maturidade, que o que produz longevidade, estabilidade, não é o fruto que a gente recebe, mas o tempo que demora para que ele chegue na nossa mão. Eu não entendo, não quero que você me entenda mal, mas quando você respeita todas as fases, a colheita ela é obrigatória. Eu vou melhorar. A semeadura ela é opcional, mas a colheita para aqueles que semeiam é obrigatória. Se você for paciente, se você perseverar em oração, se o coração teu não se perder no meio do caminho, se você esperar com paciência nele, em nome de Jesus, a colheita será obrigatória e extraordinária. Deus não volta atrás das suas palavras e Ele vai até o final para que aquilo que Ele te prometeu se cumpra. Então, ao invés de tentar entender quanto tempo vai demorar, é o que eu preciso para amadurecer no tempo que estou te esperando, Deus. E aí, lindo, chega o dia que as coisas que pareciam longe se tornam verdade. E é nesse dia que você vai olhar para trás e vai parecer que nem esperou nada. É loucura, mas eu quero que você compreenda isso, sabe? Abraão
é lembrado ainda hoje como o pai da fé. E os 25 anos que ele viveu na sala de espera, ninguém conta. Mas o dia que o Isaac nasceu, naquele dia, o maior milagre das gerações começaram. Mas só começaram porque alguém soube esperar. Eu quero declarar no nome de Jesus, meu lindo, que aquilo que você esperar, você vai colher. Mas a boa notícia é: os teus filhos irão nascer vivendo aquilo que você esperou anos para acontecer na sua história. Talvez na vida dos teus pais não aconteceu, quem veio antes não viveu, mas aquilo que você semear e ver crescer, os teus filhos vão nascer vivendo. Entenda, são 6 passos, não é verdade? Sonho, decisão, sala de espera, impasse e realização. Se você respeita todas as etapas, o final é extraordinário. E eu quero declarar no nome de Jesus sobre a sua casa, sobre a sua família. Isso, posição de quem recebe. Eu quero declarar no nome de Jesus sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, que todos os sonhos de Deus para você irão se realizar na sua história. Etapas não serão puladas, o tempo será respeitado. Você não vai desistir, você não vai desanimar, você não vai mudar o discurso, você vai continuar crendo, você vai continuar declarando que Ele é o Deus da sua história. Nada nem ninguém vai roubar essa fé de dentro de você, até o dia que tudo aquilo que você orou, que tudo aquilo que foi profetizado sobre você, que tudo aquilo que Deus dos céus declarou sobre a sua história se torne de fato a sua vida como um todo. E nesse dia você vai olhar para trás e todo o tempo de espera, todos os impasses irão fazer sentido, e você vai agradecer dizendo: Jesus, obrigado, porque valeu a pena demais. Eu quero que você, nessa oração, feche os teus olhos e você lembre daquilo que Deus tem semeado no teu coração, no sonho que talvez você carregue e está tão distante. Hoje eu recebi um testemunho antes de vir para a gravação da série. No último evento de Curitiba que nós gravamos, que nós fizemos um evento, durante uma das orações, uma mulher colocou a mão na barriguinha dela, porque ela não podia gerar filhos. Havia uma dúvida muito grande sobre isso. Isso foi há 6 meses atrás, eu acredito, se eu não estiver enganado. E o ano dela está acabando com um exame positivo de gravidez. Ah, linda, não sei se você crê no que eu vou te falar agora, mas Deus não quer que você pare de sonhar. Pelo contrário, aumente o nível do sonho. Vá mais longe naquilo que Deus está colocando no teu coraçãozinho. Creia que é possível, creia de todo o teu coração. Não mude o discurso e se prepare para viver aquilo que Deus tem para a sua vida. A restauração do teu casamento, a história da tua família, a salvação da tua casa, a tua vida dos teus negócios. Não pare de sonhar. Deus é poderoso para fazer. Em nome de Jesus nós cremos e declaramos, Pai, que aquilo que nós estamos sonhando, nós não seremos frustrados. Os teus planos não cairão por terra, Jesus, e nós vamos viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós, mesmo que demore além do que a gente planejou, mas nós vamos esperar com paciência e iremos viver aquilo que o Senhor tem para nós. No nome de Jesus,